Oiê, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Segredos da Mente Magra. E veio uma galera para conversar comigo aqui hoje. Então, eu conversando com a doutora Bruna, a gente vai falar sobre alimentação, saúde, qualidade de vida, treino, beleza, saúde, estética, autoestima, né, gente? Porque autoestima é um negócio que derruba qualquer um, né? Se você não confiar em você, não acreditar no seu potencial, você não sai nem do lugar. Então, vou apresentar aqui quem veio aqui hoje. São duas pessoas especiais e que estão presentes na minha vida. Então, é minha cabeleireira e paciente, Fabiola. Ei, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou a Fabiola Amaral, eu tenho 26 anos de profissão. A minha especialidade no meu estúdio é mechas, coloração e descoloração, além de cortes e tratamentos no geral, né? E nós estamos aqui hoje para poder dar dicas para você, para poder bater um papo, porque uma cabeleireira, ela chega a ser uma psicóloga e a gente fala de tudo, e o que eu mais percebo é a autoestima baixa dessas clientes que chegam lá. E nós estamos aqui para poder levantar a autoestima dessa galera. E passou por um processo junto comigo, né? Sim. Lá na MedLife. Conta Sim, um eu passei por um processo junto com a doutora Bruna. A gente já se conhece há um tempo, né, Bruna? Muito Fazendo tempo, atividade nem sei. física, a gente fazia crossfit junto. E ela caiu lá de paraquedas. Uns 10 anos atrás, há uns Fabiola? 10 anos, Isso, eu acho. ela caiu lá de paraquedas para poder arrumar o cabelo, fazer um corte diferenciado, Queria mexer um na cor. visagismo. A gente consultou, né? Fez uma consulta na parte de visagismo para ela. E eu ali na cadeira de psicóloga, só que eu estava com uma outra psicóloga. E a gente começou a trocar ideias. E eu falei com ela, eu preciso de emagrecer, mas uma coisa mais definitiva. Eu tive um problema de coluna, onde eu fiz uma cirurgia muito séria. E agora eu tenho que, mais do que nunca, cuidar da minha saúde corporal também. E aí ela passou a me ajudar, eu passei a ajudá-la e nós fizemos essa parceria maravilhosa. E nós já estamos colhendo fruto disso, né, Bruna? Com certeza. Meu cabelinho, já saí de lá toda feliz. Queria dar um rebrand, né? Tô naquela fase de dar uma mudada. A menininha que cresceu, né? Eu não preciso usar tanto rosinha mais, essas coisas assim. E aí foi nesse momento que eu procurei ela para fazer essa repaginada aí no cabelo. Loura não adianta, gente. É meu, eu quero ser loura e isso não vai mudar. Quando eu escurecia o cabelo, eu não me sentia bem. Então, a gente escolheu a melhor cor, né? Isso. Pro meu tom Pro seu de tipo pele. de pele. Eu tinha feito uma análise de coloração pessoal, levei para ela. Então, a gente fez uma parceria bem legal. E também o Diego, que foi acadêmico comigo, fez um estágio lá na clínica e agora vai ser o nosso novo nutricionista da MedLife. Então, se apresenta pra gente, Diego. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Bruna pelo convite, falar que é uma honra estar aqui hoje e contar um pouquinho da minha história para vocês, dar muitas dicas aí de alimentação, treino, qualidade de vida, emagrecimento. E eu conheci a doutora Bruna através da internet, né? Foi através do Instagram, né, doutora Bruna? Eu não sei, eu acho uma vaga de estágio, Uma vaga né? de Que estágio. eu gosto de treinar primeiro a pessoa que vai trabalhar comigo, porque a gente sabe que nutricionista, médico, às vezes pensa um pouco diferente, né? Isso. Ainda mais porque eu tenho uma vertente lá da low carb, que tem muitos nutricionistas que não concordam. Então, eu falei, gente, para trabalhar comigo tem que pelo menos me entender, né? E concordar. Claro que não é para todo mundo, né? São momentos. Tem gente que vai se adaptar melhor a uma, melhor a outra. E uma coisa que eu sempre falo é: a melhor dieta é aquela que você se adapta e consegue fazer. Então, não tem disso que a low carb é boa para todo mundo, não existe. É boa para mim, eu amo realmente. Exatamente. Foi perfeita para o estilo. Como que eu descobri a low carb, né? Foi no CrossFit. Então, depois da minha gestação do Davi, que eu ganhei 30 quilos, que eu cheguei a 92 quilos no final dessa gestação, e com diabetes gestacional. Gente, imagina, um endócrino, né? Trata de diabetes a vida inteira. Eu falei, cara, e agora? Falei, essa foi a grande virada de chave da minha vida, porque até então eu vivia no efeito sanfona, emagrecia para isso, para o casamento, para a formatura, eu era assim. E fora disso, eu
tinha compulsão alimentar. Então, ainda mais quando eu trabalhava muito, ficava sem dormir. Era a recompensa que eu tinha, às vezes dentro de um plantão, dentro de um hospital, 12 horas, 24 horas, 36 horas. E quem tá ali, se gosta, trabalha, pô, gente, vamos comer, né, cara? Porque é a única coisa que a gente tem de bom para fazer aqui, de tão difícil que era, às vezes, os plantões, enfim. Então, eu passei por tudo isso que eu falo, eu passei e virei a chave. Então, a virada de chave foi essa, com 92 quilos, um bebezinho no colo, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu falei, não, agora eu vou treinar pra valer. Procurei o Jorge, na época, que estava começando no CrossFit. Ele falou, eu queria te apresentar uma modalidade nova. E aí fui com ele. Eu tenho até a primeira foto que eu tirei com o Jorge. Ele vai vir aqui com certeza. Jorge Goston. Ele vai vir aqui com certeza. O difícil é conciliar as agendas de alguns aí. E aí fui, gostei, porque o CrossFit ele sempre me encantou. Pela novidade, pelo fator surpresa, por eu não saber o que ia ser daquele dia. E isso tudo doido, e pelo né? próprio desafio, né, Bruna? Desafio, pra gente que gosta de se desafiar e é competitivo, né? Então, eu me encantei realmente com o CrossFit e comecei a estudar o mundo paleolítico, do Homem das Cavernas, tudo por causa do CrossFit. Quando eu comecei a estudar o CrossFit, veio essa ideia da era paleo ali, muita gente faz low carb no CrossFit, e eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre o Homem das Cavernas. Por que eles não tinham diabetes? Por que eles não tinham obesidade? Por que eles não engordavam? Falei, cara, tá aqui, o segredo tá aqui, né? É alimentação, é atividade física. E o Homem das Cavernas, ele não tinha como armazenar. Não tinha geladeira, né? Então, ele caçava para obter o alimento. E depois que obtinha, ele tinha que consumir tudo naquele momento. E o reservatório dele, o armazenamento dele, era o corpo. Que é a forma que a gente tem de guardar. É a gordura, é o estoque, né? E eu estudei muito para entender isso. Falei, cara, esse é o pulo do gato. É Deus que mandou todo esse alimento. E é isso que a gente deveria consumir. Exato. Né? Comida de verdade. Exato. E eu gosto muito da low carb, né? Só que eu acho assim, ela é uma estratégia, né? É uma estratégia. É uma estratégia. E aí, é igual você falou, né, doutora Bruna? A gente tem que avaliar o paciente e fazer a melhor dieta para ele, ouvindo as necessidades deles, né? Então, assim, eu gosto de colocar mais ou menos de 20% a 30% das calorias totais de carboidratos. Então, não zerar tudo, né? Mas aí, com certeza, tirar os carboidratos ruins, né? Que é os carboidratos simples, que vira açúcar no sangue mais rápido. Bolo, biscoitos, bolachas, né, doutora Bruna? Chocolate. E colocar bastante salada, legumes, vegetais, uma alimentação mais in natura, para que os resultados venham mais rápido, né, doutora Bruna? E sejam mantidos, né, gente? Que é o Agora, mais importante. O que eu acho mais interessante na low carb, doutora Bruna, é que a gente que é muito ansiosa, no meu caso, por exemplo, eu quero ver um resultado. Quando a gente faz ela muito direitinho, mesmo que depois ela seja readaptada, os 20 primeiros dias você tem um resultado fantástico. Então, aquilo te estimula a continuar a fazer a dieta. Mesmo que depois você coloque na dieta carboidrato, uma quantidade YX lá que você acha que a paciente vai dar conta. Agora, falando de mim, que sou uma pessoa muito proativa, que sou agitada, eu não tenho tempo para comer, às vezes eu nem paro para almoçar. Se eu estou bem alimentada dentro da low carb, aquilo ali vai. Precisa. E o melhor é você chegar no final e ter o resultado, porque o resultado te surpreende. Né? O seu foi fantástico. O meu, em 20 dias, foi menos 4 quilos na balança. Foi muito rápido, né? É claro que durante o percurso existe o desespero. Meu pai, manda um carboidrato que agora eu estou sentindo vontade. Né? Então, a gente vai se adaptando e quando a gente cria um laço e uma confiança com o profissional, isso fica tudo muito mais fácil. Porque a gente tem acesso a você, no caso, me ajuda, e você fala, acrescenta isso, faz isso. Então, a gente está sempre orientada. A vantagem de tratar com pessoas que a gente se identifica é essa, Bruna.
que você tem essa liberdade, então você não se sente sozinha, você está sempre amparada. Porque se eu tivesse com uma outra pessoa em que eu não tivesse essa liberdade, eu ia falar assim, eu não dei conta agora, eu desisti, eu entrei no carboidrato, eu recuperei alguma coisa, eu vou lá, eu tô com vergonha do meu resultado. Acontece muito. Parece que eu fui derrotada. Mas a derrota é quando a gente desiste. Você sabe disso, que eu tô no processo ainda, eu não finalizei, eu não cheguei aonde eu quero, mas eu não vou desistir. Porque se eu desisto, aí sim eu sou derrotada. Agora eu vou bater lá a minha meta e vou estar feliz da vida, com a autoestima em alta, né? E passando isso para as pessoas. Por quê? A gente que tem um estúdio de beleza, você passa a ser o exemplo delas. Exato. Elas querem aquilo que você está ali, vivendo. Então, você passa a ser a referência de cabelo, de performance, de pele, de cuidado. Então, por que não ser uma pessoa positiva na vida das pessoas? Né? Então, eu busco para mim para poder transbordar na vida de outras. Né? E a low carb realmente, assim, no início, para dar aquela embalada, foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas não é todo mundo que já chega preparado para low carb igual você. Então, por isso que a gente tem que entender, é individual, né? Individualizar mesmo o tratamento. Cada pessoa cada um tem uma necessidade. E como eu pego muito mulheres com a autoestima muito baixa, às vezes depressão mesmo, a única coisa que ela tem de prazer na vida em alguns momentos é o alimento, é a comida. Então, isso é muito difícil. Então, como que eu vou chegar para uma mulher, às vezes, que está com casamento ruim, infeliz no trabalho, enfim, tudo ruim, e eu vou falar assim, filha, agora você vai cortar tudo. Então, não, e aí você pega uma faca, dá pra ela, corta os pulsos, porque ela acaba de morrer. Porque ela já está morta, né? Exatamente. Ela já chega ali destruída, querendo resgatar algo ainda que existe ali, um rabisquinho, né, de vida. Eu entendo, porque não é diferente dentro do estúdio de beleza. A pessoa chega, ela coloca uma expectativa que ela mudando o visual, ela vai mudar a vida dela. Mas vai. E que seja assim, sabe por quê? Porque muda energia. A mudança do visual, ela traz a mudança de comportamento. Sim. A gente estuda para poder atender essas pacientes, essas clientes, né? E eu falo com elas, qual imagem você quer passar? Você quer passar a imagem de uma pessoa alegre, descontraída, extrovertida? Vamos fazer isso com o cabelo. Você está numa fase triste, quer passar mais força? Vamos escurecer o cabelo. Você está forte demais, mas está se sentindo uma sensibilidade, parece que as pessoas te acham que você é 100% uma guerreira, então vamos clarear esse cabelo para mostrar essa sensibilidade. E isso faz com que a pessoa tenha mudanças de atitude. Olha para você ver como que o visual altera no processo do comportamento da pessoa. Sim. Então, a gente, como profissional de beleza, de saúde, a gente tem que mexer na parte psíquica dela. É o começo de tudo. E lá no inconsciente dela e tentar virar essa chave. É o começo de tudo. A mente é o segredo para tudo. Eu falo que ela é onde começa e onde termina. Então, eu entendi isso com a obesidade também. Eu estudei muito, sei lá, eu faço curso todos os dias, até hoje, eu quero aprender sempre mais, então eu comecei querendo fazer ginecologia, obstetrícia, acho que eu não contei isso aqui ainda, gente. Né? Sempre vão surgindo histórias novas. Desde o 6º período de medicina, eu queria fazer ginecologia e obstetrícia, porque eu sempre amei mulheres, eu sempre amei o ciclo hormonal feminino, então eu era louca com aquilo, e a gestação também, gente, é uma explosão de hormônio, eu sempre assisti aquilo magnífico. E aí eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Desde o 6º período de medicina eu já fazia parto, já acompanhava a ginecologista da minha cidade, fazia parto com ela e tudo. Cheguei a fazer 8 meses de residência de ginecologia e obstetrícia, mas Deus me mostrou que esse não seria o meu caminho. Meu pai sempre me falava, não faz isso, minha filha. Você não vai ter Natal, Ano Novo, final de semana, porque vai ter um nenenzinho nascendo, você vai ter que largar tudo, a sua família para isso e tudo. Nem cheguei nessa parte. Então, com 8 meses de residência de obstetrícia, eu passei vários perrengues, né? Tem os perrengues chiques e tem os que te deprimem total, e os meus não foram legais. A gente acabado de vir do Rio, acabado de formar, vim para fazer minha residência de ginecologia, meu marido fazendo cardiologia na Santa Casa,
dinheiro para nada, nada vezes 1000 nada. Ele chegou a vender o carro para a gente poder sobreviver. E eu fazendo numa maternidade que era, gente, era uma média de 12 partos por plantão. Tem ideia do que é 12 partos por plantão? Do que você passar uma noite inteira ouvindo o coraçãozinho de bebê? E quando você vai deitar no quarto, alguém bate no seu ombro e fala, isso aqui não é lugar para você dormir, não. Você vai dormir lá na sala de parto, se você quiser. Se tiver lugar para você deitar lá. Não é fácil. É complicado. Né? Então, foram muitos perrengues. Então, e além disso, eu tive um acidente pérfuro cortante com uma paciente HIV positiva na residência de ginecologia. Então, Deus estava me mostrando que não era para eu estar ali, né, gente? Então, foi um... E nesse período, meu marido, um dia, a gente estava realmente sem rumo, os dois, assim, sem saber. A gente não conseguia se encontrar, a gente não tinha... Quando se encontrava, não tinha força um para o outro. E ele me chamou para ver um documentário no Cine Belas Artes que chamava O Segredo. Desde então, O Segredo passou a fazer parte da minha vida e me guiar um pouquinho nisso. Então, que é a lei da atração, que é a energia, que é a quântica lá, a energia quântica, né? Então, tem ciência por trás disso. E eu comecei realmente a fazer meu guiazinho de visualização, que você sabe que eu faço até hoje. Sim. Então, isso foi me movendo, foi me guiando. E aí, eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida. Porque eu falei, cara, como que eu vou aguentar isso por 3 anos? E depois falar, não é isso que eu quero mais. Para que eu vou esperar esse tempo todo? E aí, larguei a residência. E fiquei totalmente perdida, assim. Falo, cara, eu faço isso desde o 6º período de medicina. Eu fazia parto. Só que muitas das coisas ali eu também não concordava e eu não queria continuar fazendo. Aí eu falei, então o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar hormônio feminino, que é o que eu amo. E aí comecei uma pós dessas, assim, mais de final de semana mesmo, para ver se era aquilo que eu queria. E por que eu tô contando essa história? Porque teve uma pessoa muito impactante nessa história e que às vezes a gente acha que é o vilão da história e não é. Então, tudo depende do ponto de vista, né? E eu tava nessa pós, só que eu sempre fui louca, alucinada, então eu ia atrás dos professores durante a semana, eu ia pro consultório deles fazer estágio. Aí ele ia lá no hospital atender o paciente no São José, e eu ia junto. E aí um médico do hospital um dia olhou para mim e falou assim, você quer ser médica de verdade? Você quer seguir essa especialidade? Então, gatinha, vai fazer residência, por favor? Se você, né? Mas não foi tão gentil assim, não, né? Na conversa dele. Cheguei em casa, chorei, morri de chorar. Meu marido, meu Deus do céu, tudo que você faz piora, né? O que eu vou fazer com essa menina? E aí eu falei, não, eu vou largar tudo e vou começar de novo. Fazer Medicurso, que é um cursinho pré-residência, fui fazer clínica médica, para depois fazer endócrino. Então, foi um processo. Essa pessoa ficou como vilão da minha história por muito tempo. Só que depois eu ressignifiquei e falei, cara, olha o empurrão que ele me deu. Claro que não foi o que a gente queria, mas a vida não é só o que a gente quer, né? Verdade. Então, são os aprendizados que a gente vai vendo ao longo do tempo ali. E, nesse momento, são os momentos que a gente tem que parar e falar, quem é que vai me ajudar? Né? E aí, vai lá e faz seu cabelo. Cara, com certeza você vai sair dali muito melhor. Cara, é uma mudança drástica. São minutos, horas que a gente fica ali e que a gente sai, sim, transformada. Emocionalmente, visualmente e autoestima, né? Porque eu falo que a hora que a gente acredita na gente, eu sou capaz de tudo. Tudo. E a depressão, quando o paciente entra em depressão, eu percebo muito isso, é quando ele para de acreditar nele. É quando ele para de ter perspectiva do futuro. E quando ele acha que o problema dele é grande, é tão grande que ele não vai dar conta de passar por ele. E ontem eu peguei uma paciente que ela estava realmente mal, não conseguia treinar, não conseguia fazer dieta, dei o medicamento, dei uma semana, eu sempre dou uma amostra grátis, às vezes, para ver como é que é. Ela tomou uma semana, ficou bem, e na semana seguinte ela parou. Tipo, ela tá tão mal que ela não tem força nem de tomar o remédio. Sim.
E hoje de manhã, eu acho que eu corro até risco de chorar, porque eu já chorei por causa dessa mensagem hoje de manhã. Ela me mandou um videozinho falando que ela estava fazendo uma caminhada por ela. Que eu ensinei para ela que ela tinha que mudar por ela, que ela era a única pessoa capaz de mudar, de virar essa chave. Então, eu falo que a depressão é quando você perde realmente o estímulo de viver por você. Porque não pode ser pelo outro, né? Às vezes a gente é mãe, tem que pensar nos filhos e tudo, e às vezes isso sim é um caminho para te resgatar. Mas tem que ser por você. E aí, quando você aprende que você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida e aprende a investir em você. Então, investir dinheiro no cabelo, investir em conhecimento, estudo, espiritualidade, né? Eu falo, vai para a igreja, minha filha, conversa com um padre, com um pastor, com quem se quiser, busca alguma amiga que tenha, né, que você admire, alguém que te admire, que já teve o resultado que você tem, que é o que você falou. Então, a gente acaba sendo isso para os nossos pacientes, para os seus clientes. Você é o que eles querem ser. Então, você entende muito de uma área, mas eles veem a sua evolução em outras e querem também. É verdade. Isso passa credibilidade, né? Porque, às vezes, Bruna, a pessoa olha pra gente e acha que a gente já nasceu assim. Né? Nossa, eu queria ser igual a ela, loura, bonita, independente, bem-sucedida, mas você não viu o que eu passei até chegar aqui. Eu não comecei um empreendimento top da galáxia, de repente, pá, bati o dedo. Não, eu comecei atendendo a domicílio, batendo de porta em porta. E para o meu nível social daquela época, há 26 anos atrás, era um pouco humilhante, porque na minha cabeça eu tinha que estudar, eu tinha que ter um curso superior. E cadê o curso superior de uma cabeleireira? Então, há 26 anos atrás, quem era cabeleireira era aquela pessoa que não tinha condição de estudar, e eu tinha. Mas o prazer em servir as pessoas, em deixar em pouco tempo eu fazer algo que eu vou sentir que ela está feliz, aquilo enchia meu coração. Porque hoje eu acredito que... Hoje eu acredito que Deus dá pra gente os dons e à medida que você os desenvolve, eles viram talento. E talento é dinheiro. Então, eu passei a viver de um dom, que eu fui abençoada, agraciada por Deus, para embelezar pessoas, mas não é aquela beleza fútil. Porque quando ele chega no meu estúdio, ele tem conteúdo ali. Por quê? Porque eu invisto em mim. Porque eu sei o que eu passei para chegar até aqui. A minha vida nunca foi fácil. As coisas que eu adquiri foi com muito trabalho. A ponto de perder uma coluna, de tanto ficar em pé. Hoje eu tenho movimentos repetitivos. Eu ficava em pé 12, 15 horas por dia, porque eu era uma máquina para trabalhar. Aquilo que Deus te dá de dom, quando você vira talento, aquilo ali para você não tem preço. Você quer fazer. E aí, hoje, isso me custou 2 próteses, 6 parafusos na coluna. Você vai parar de trabalhar, Fabíola? Não. Eu não façam consigo. Isso comigo, por favor. Não dá. Mas eu entendi que eu tenho que me capacitar, porque num curso de cabelo hoje, Bruna, não é como um curso de medicina, de nutrição, que você vai para a faculdade, você estuda com especialistas. A minha área, ela é muito pouco investida. Agora não, porque existe muitas pessoas que estão bombando aí na prática de mexer com o cabelo. Mas e a prática de mexer com pessoas? Então, você vai numa pessoa que tem um marketing muito bacana, mas ela não é humana. Então, eu acho que hoje, quando a gente procura uma pessoa humana, você, no caso, mexe com uma medicina integrativa, que vê o paciente como um todo. Você é a mesma coisa porque faz parte da equipe dela. E eu não vejo meu paciente só assim, quanto que eu vou ganhar com esse processo? Eu acolho ele, eu trago para perto de mim. Já teve cliente que chegou lá, falou tão mal dela para mim, que eu falei assim, olha pro espelho, você tá achando isso mesmo? Aí, o que eu fiz? Não, peraí, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu pus ela, lavei o cabelo, fiz uma massagem nela, escovei o cabelo. Quanto que é? Nada. E me dá um abraço, porque você só precisa de ser amada. E eu nem cobrar, eu não cobro. Por quê? Eu tenho aquela pessoa, não é como uma cliente, é como uma amiga já.
né? Eu falo que o maior caminho para a gente se encontrar é aquele percurso que a gente faz de fora para dentro. Quanto mais você se conhece, mais você muda a chave. Por que eu tive depressão? Porque eu parei de ter esperança, eu não tinha foco de vida. Se Deus aparecesse aqui agora para nós três e falasse assim, o que você quer que eu faça por você? Será que você sabe o que você realmente quer? E é um item que o livro Segredo que você assistiu te pergunta, você realmente sabe o que você quer? Porque se você souber, você tem objetivo e você não vai desistir dele. Você sonha com ele. E tudo aquilo que a gente sonha, que a gente emana, o universo traz. Fabiola, e aí? Sua coluna, quanto tempo você ficou de repouso? 13 dias, eu já estava de volta. O médico quase caiu para trás. Que isso? 2 meses que você operou, você já está treinando, já estou correndo. Mas como assim? Como assim não? Eu acreditei nisso, que ia ser um milagre, que ia ser bom demais. E o que é isso? Isso é a experiência que eu vou adquirindo para poder estar passando para minhas clientes e levantando a moral delas. É isso. É estudo, é autoconhecimento. Não adianta a gente aqui mexer com pacientes ou com clientes e tratar ela como mais copo. Isso aqui, vou fazer o que é preciso e tchau. Não. Esse tipo de profissional, eu como paciente ou como cliente, eu nem vou. Não quero. Não quero. E eu acho que a nossa parceria deu certo. Por quê? Porque você me trata por inteiro. Eu sei que você é inteira, que você busca conhecimento. Você sabe que isso é a mesma coisa comigo. Tenho certeza que é com o Diego também. Então, nós três, para cuidar de uma pessoa, para levantar a autoestima, para cuidar, isso aí é fazer com que a pessoa pare de tomar um antidepressivo e que passe a se amar. Por que as pessoas não podem amar a vida, gente? Por que só foca no que é ruim? Por que não passa a olhar para a coisa boa? Porque tudo coopera para o nosso bem, mesmo quando é ruim. E tudo tem os dois lados, né? Eu aprendi muito com a inteligência emocional, Sim. Né? A inteligência emocional, ela fala pra gente que não é o que acontece com você. É o como você enxerga o que acontece com você. Então, por isso que eu acho que o estudo é constante, a evolução é diária. Então, eu tô até brincando com as meninas agora que eu vou fazer o clube do livro. Então, é bom que você vai me ajudar agora. Então, a gente vai ter um livro por mês aí que a gente vai debater. E o primeiro que eu escolhi, Milagre da Manhã. Ah, que você quer que todo mundo acorde mais cedo? Não, pelo amor. Eu não quero nada, tipo assim. Eu quero minha palavra 2023, esse ano pra mim, eu escolhi uma palavra: organização. Eu tenho ideia de atenção e hiperatividade. Organização nunca foi o meu forte. E aí agora eu falei, esse ano vai ser o meu forte. E eu decidi que vai ser o meu forte. E eu vou estudar tudo o que eu precisar e treinar a ponto de eu ser uma pessoa mais organizada. Posso não ser a mais do mundo, porque a gente tem umas dificuldades, tem o córtex pré-frontal aqui faltando dopamina, que às vezes ele dificulta o processo. Então, eu tenho essa dificuldade, né, quando eu encaro grandes tarefas. O TDAH, ele tem essa dificuldade, eu estou estudando muito TDAH. Então, a minha pós é em autismo e TDAH, nada a ver com, né, mas foi um pedido aí de uma equipe aí daqui de Belo Horizonte que eu preciso ajudar. E aí eu estou estudando muito autismo, TDAH, autismo meu filho tem, TDAH eu tenho, então, poxa, sou eu e a minha vida, né? E aí eu entendi que, por pior que seja, depende do ponto de vista. Então, a gente vai sempre encarar o melhor e o pior. E eu peço muito para os meus pacientes, principalmente na depressão, aprender a calar a voz interior negativa. Porque sempre vai ter... Igual aqueles desenhos, quando a gente era criança, né? O diabinho e o anjinho ali. Anjinho. Nossa mente tem isso. Porque sua mente vai sempre te proteger. Ela quer que você sobreviva. Vamos lembrar de novo lá do Homem das Cavernas? Ela quer te economizar energia, né? Nossa mente foi feita para isso, né? Para economizar e para sobreviver. Seu cérebro te prepara para sobreviver o tempo inteiro. Ele não te prepara para o sucesso, para ganhar dinheiro, nada disso. Então, ele vai sempre evitar isso. Por quê? Porque ele quer sobreviver, ele quer que você não morra, né? O nosso cérebro vai sempre para o caminho você viva. Então, tudo isso que a gente busca, né? Que é evolução,
subir na carreira, ele vai sempre ir pro contra. Então, aprenda a calar a sua voz interior negativa. Quando o diabinho estiver ali falando com vocês, fala, cala a boca. Não se mete aqui não, que agora quem decide sou eu. Então, eu faço muito isso. Às vezes, eu ando mandando os outros calar a boca por aí. É aquela vozinha interior que fala, não, Bruna, não vai aí não. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu quero. Mas eu quero. Então, cala a boca que eu tô decidindo. Então, a gente tem que aprender esses meios, e eu estudei muito para isso, de PNL, de programação neurolinguística, de coaching, de inteligência emocional. E a inteligência emocional é isso. É você aprender a lidar com as adversidades da vida sem se alterar. Né? Então, não é fácil para ninguém. Dieta é fácil? Não. Obesidade é fácil? Não. Escolha o seu difícil. Casamento é fácil? Não. Divórcio é fácil? Não. Então, assim, escolha o seu difícil. Então, reveja seus valores, suas prioridades. Então, por isso que eu falo muito de autoconhecimento. Então, se conheça primeiro. Que você falou de transbordar, é isso. Então, se conheça primeiro, veja quais são as suas dificuldades, em que você tem que melhorar, melhore, se cure para você poder ajudar pessoas. E eu acho que esse é o real propósito da vida, é ajudar pessoas. Acho que Deus fez todos nós para isso. E não é fácil, né, doutora Bruna? Todo processo de mudança é difícil. Eu gosto de falar que tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, a gente precisa trabalhar a nossa mente, né? Falando um pouco agora sobre dieta. Não é só você começar a fazer uma dieta. Você precisa estar com a mente ideal para aquilo, né? Você tem que estar com a mente preparada para fazer dieta. Senão, você não vai seguir. E aí, a pessoa quer resultados, mas não segue. Então, o seu psicológico, a sua mente, ela tem que estar bem trabalhada. A doutora Bruna gosta de falar isso bastante, né? E eu vou até trazer uma dica aqui para vocês, puxando mais para o lado da alimentação, da dieta. Existem 2 tipos de fome, né? A fome fisiológica e a fome emocional. Então, a fome fisiológica é quando o nosso organismo ele precisa de comida. Sua glicose está baixa, você começa a tremer, começa a ficar fraca. Essa é realmente a fome fisiológica. Sua barriga ronca. Eu falo, ronca. Tá roncando? Não, então você não tá com fome, não. Então, você tá com fome emocional, que é o outro tipo de fome. Você pode ter acabado de comer aqui agora, mas você ainda está com fome. Mas não é aquela fome que bate todo dia à noite, a hora que você tá à toa, que você trabalhou o dia inteiro, que a fome só vem à noite. E específica. Vamos supor, eu tô com fome, mas eu quero um chocolate. Eu tô com fome, mas é por uma coxinha com Coca-Cola. Gente, é fome emocional. Então, toda vez que você estiver com fome, pare e pensa. É uma fome fisiológica ou é uma fome emocional, né? O que vai acarretar aqui se eu comer essa coxinha agora? Eu preciso disso? Tem outros meios mais saudáveis que eu posso substituir? Então, assim, a mente, né, doutora Bruna, é o primeiro processo aí para ajudar, tanto no emagrecimento, quanto na hipertrofia, qualidade de vida, performance. Então, tudo começa na mente. A gente podia criar, né, Bruna, como é que fala? Uma meditação que a pessoa, antes de começar a fazer a dieta, a pessoa pôr aquilo ali, ficar ouvindo aquilo ali 24 horas, para já chegar pronta para fazer a coisa. Preparar, acredita né? que eu fiz essa meditação pro curso Os Segredos da Mente Magra, né? Aí. Então, aqui a gente está num pré-lançamento dos Segredos da Mente Magra. Então, o intuito dele foi isso. Não adianta o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor psicólogo, se a sua mente não está preparada para aquilo. Então, o que eu quis fazer Os Segredos da Mente Magra, né? Foi lendo Os Segredos da Mente Milionária. Olha, que não tinha contado isso também, não. Que, à medida que eu ia lendo, eu ia tendo insights. Falei assim, cara, na dieta é assim também. Então, ele falava muito, acho que o primeiro dia lá, da mudança de subconsciente. Então, a gente começa o Mente Magra com a mudança do subconsciente. E da milionária também, e do empreendedor. Gente, é a mente. Tudo começa na mente. E aí eu lia aquilo e falava, olha, na dieta também. Eu ia anotando. O insight que ia de um lado para o outro, que eu conseguia adaptar para obesidade,
para foco, para determinação, para perder peso, eu ia adaptando. E aí, tinha um dia lá que era da meditação. E aí eu fiz muita meditação de cura, de perdão, de tudo. De limpeza de energia. Por quê? Porque eu comecei... Primeiro, todo mundo falava assim, medita, Bruna. Eu falava, eu? Agitar do jeito que eu usava meditar? Vocês são loucas, não tem jeito não. E aí eu comecei a entender que tem vários tipos de meditação. Não é só aquele que você fica parado olhando para o nada. Para aquilo eu preciso de anos de preparo. Então, eu comecei a meditação guiada. Baixei um aplicativo, dica aqui agora, o Meditopia. Ele tem várias meditações grátis. Depois você paga o aplicativo e tudo. E aí eu botava antes de dormir para me dar sono. Ou então, quando eu acordava de madrugada, porque a gente que é muito agitado, às vezes eu acordava ou por causa do Davi ou por causa da Alice, e tinha dificuldade para voltar a dormir. Por causa dessa mente hiperativa, tinha muita dificuldade para voltar a dormir. Eu falei, cara, eu tenho que bolar alguma estratégia que não seja medicamentosa para poder voltar a dormir e acordar bem no dia seguinte, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu não posso ficar com essa mente louca aqui de madrugada. E aí eu botava essas meditações, e hoje eu falo que só de eu ouvir a voz da mulher que fala lá no Meditopia já me dá sono. Por quê? Porque é uma meditação guiada, é um negócio tranquilo, que vai te tranquilizando e vai te fazendo pensar em muitas coisas. Então, tinha uma meditação que era para diminuir a ansiedade para o sono. Pois é, mas agora você vai colocar a meditação para os seus pacientes para ajudar no processo de emagrecimento. Magra tem vários tá vendo? Eu nem sabia, já estava pedindo a coisa aqui, porque eu não recebi essa meditação. Não vou mandar hoje. Inclusive, eu perguntei no Stories hoje de quem é que queria essa meditação. Olha só, não é nada por acaso, né? Então, eu fiz baseado em tudo. Eu pensei assim, a pessoa que está com dificuldade de emagrecer, o que ela está precisando mudar no subconsciente dela? Porque eu passei por esse processo. Eu fui uma criança obesa, sem regras alimentares alguma. Então, assim, era cantina liberada do colégio, eu comia hambúrguer, cachorro-quente, refrigerante, ia pra sala com pacote de bala. E meus avós falavam, criança saudável é criança gorda. Então, isso era o que estava gravado no meu subconsciente. A caixinha do peso da relação era essa. Então, eu passei anos... As minhas crises lá de compulsão, eu acho que era tudo vindo disso, porque o meu subconsciente continuava me boicotando. E aí, passei anos, né, levavam no médico, o médico falava que eu era gordinha, que tinha que mudar, minha mãe falava, tá bom, mas esse era o padrão alimentar deles, dos meus pais, dos meus avós. Minha avó tinha uma geladeira para mim na casa dela, para mim e pro meu irmão. Era refrigerante, aquelas garrafinhas de vidro, a porta inteira. Tinha pudim. Todo final de semana minha avó fazia pudim, brigadeirão, encomendava caixas de doce de festa. Então tinha brigadeiro, cajuzinho, beijinho, tudo. A geladeira era lotada pra gente. A gente se acabava, óbvio que criança que... Se o pai e a mãe falam que vai lá e pode, lógico, criança não tem discernimento pra isso. Então eu fui uma criança obesa, de família obesa. E tem a história da minha avó, não sei nem se eu vou conseguir contar a história da minha avó, mas enfim, ela era diabética e ela era ela que fazia tudo isso. Só que ela fazia pra ela comer também, que ela comia escondido da galera. Só que eu era criança, não entendi isso. Ela fugia no shopping pra comer escondido. Só que ela teve todas as complicações de um diabetes mal compensado. Teve AVC na minha frente, teve um derrame cerebral na minha frente. Ficou 10 anos acamada, amputou as 2 pernas, perdeu a visão, não conseguia falar. Então, ela teve todas as complicações. E aí, eu falo que acho que também isso foi um dos motivadores aí, que eu falei, cara, eu tenho que evitar de deixar as pessoas chegarem nesse nível. Então, eu tratei 10 anos, eu acho, de diabetes na prefeitura, do SUS mesmo, gente que não tinha condição. Pena que você não pegou nessa época, porque ia ser um aprendizado, assim, grotesco, porque eram 15 pacientes numa manhã. Era surreal o negócio. Aprendi demais, assim, com eles.
E eu pensava sempre nisso, eu vou evitar esse processo. Eu era referência do Hiperdia Minas, que era um programa de hipertensão e diabetes do estado, e só ia para mim aqueles diabetes que ninguém conseguia controlar. E por que eu conseguia? Porque eu mostrava para eles a importância de mudar a mentalidade. Então, nessa época, eu já fiz um áudio para os meus pacientes diabéticos, tipo assim, eu me amo. Eu sou mais forte do que a comida. Então, você escuta dormindo, você vai reprogramando a sua mente. Você acorda de manhã diferente com esses áudios. No YouTube, gente, tem todos os tipos de áudio para tudo. Então, para quem quiser, você vai procurar lá áudio para reprogramação mental para emagrecimento. Você vai ver, você vai achar um monte. E aí eu criei o meu, nessa época, para os diabéticos. E eles falavam, nossa, cara, isso funciona. Porque hoje eu olho para o doce de um jeito diferente. E o Mente Magra é isso. É a mudança de mentalidade em relação ao alimento. É você olhar para um brigadeiro e falar, sim, ele é gostoso. Disso eu não tenho dúvida. Sim, ele me dá prazer. Ninguém tem dúvida disso. Mas eu escolho isso neste momento? Então, eu peço a eles sempre 3 perguntas. Primeiro é tirar do emocional, aí que você falou. Então, a primeira pergunta é, qual que é o meu objetivo? Então, eu fui lá na doutora, paguei a consulta, que não é barato, fiquei 1 hora, 1h30 com ela, para depois eu falar, não, eu prefiro comer o brigadeiro. Beleza, tudo bem, é escolha. Escolha e resultado. Então, é essa mudança de mentalidade que precisa acontecer. E teve uma entrevista foi de Goiânia, eu acho. E aí, no final da entrevista, ele falou assim, doutor, ele era bem obeso, pós até bariátrico e tudo. E aí ele falou assim, por que eu só falo comida e você só fala alimento? Aí eu olhei para ele e falei, cara, que legal essa pergunta sua. Olha como a gente encara a mesma coisa de pontos de vista opostos. Então, é aquilo que eu falo, sempre tem o lado bom e o lado ruim, você que escolhe. Então, eu falei, você encara só a fonte de prazer na comida e eu tô te mostrando o que é que entra para o seu corpo, qual o resultado que isso traz para você e qual o resultado do seu objetivo. Então, é nítido a gente entender. É como se fosse a comida é o prazeroso, o alimento é o que você necessita. É o nutriente para o seu corpo que entra. Que entra e te traz resultados. Resultado pode ser doença, pode ser qualidade de vida. Então, escolha. Então, tudo na vida é escolha e resultado, né? Então, a gente entra nessa analogia e fica muito mais fácil para entender. Minha filha, outro dia, me questionou uma coisa que eu falei, cara, nossa senhora, 5 aninhos, ela já tá assim. Chegou e falou assim, mãe, por que tem colega meu que leva biscoito recheado pra escola e eu não posso? Eu falei, não, me pegou. Eu falei, não, filha, não é que você não pode. É porque eu não escolho isso pra você todos os dias. A diferença é essa. E por que coleguinhas meus levam? Eu falei que talvez a mamãe e o papai dele não estudaram e não sabem. Ou eles não acham isso tão importante. Mas eu estudo todo dia isso, filha. Então, o que o biscoito recheado te traz ali é prazer. Ele é gostoso, não é, filha? Mas não nutre nada. Nada. Aí hoje ela já sabe. Ela fala assim, mamãe, esse aqui é gostoso, mas não é saudável, né, mamãe? Eu falo isso. E esse pode, filha? Ela fala, de vez em quando pode. Que legal. E isso é muito importante, né? Isso. De vez em quando pode. É escolha e resultado. Não pode fazer a exceção se tornar uma rotina. Isso. Senão fica muito pesado, né? Não, fica muito pesado. Eu fui até no Burger King agora lá em São Paulo. Eu tava de férias com eles. Ô, mãe, leva no Burger King? Vamos. Comi. Passei mal, passei. Risco. Você vai sabendo qual que é a consequência daquilo pro seu corpo. Isso. Escolhi comer. Escolhi passar mal. Beleza, tá tudo certo. Tem o resto do ano para eu resolver aquilo. Exatamente. Às vezes, você abrir mão, sair da rotina, não vai mudar nada. Mas isso que você falou é muito interessante. Já começar com a reeducação nutricional, né? Reeducação alimentar com a criança desde pequena, porque ela aí já vai acostumando, já vai criando
hábitos alimentares saudáveis. Então, quando crescer, já vai ficar muito mais fácil esse processo. Porque eu sei a luta que eu passei. Não é fácil, né, doutora? Eu não passe por essa luta. Exatamente. Então, eu tive que fazer áudios de reprogramação mental. Nessa época que eu comecei no CrossFit e tudo, que eu já meditava, já fazia essas meditações. E depois eu fiz um geralzão, assim, que é pra tudo. Que eu escuto todos os dias de manhã. Depois eu vou te mandar pra você. Você Então, escuta e é a sua voz mesmo falando? Hoje é a minha voz. Entendi. No início não era. No início eu comprava, e tudo baseado em lei da atração, tudo baseado em reprogramação mental, em PNL. Eu comprava o áudio. Eu tenho um curso inteiro para emagrecimento. Comprei para prosperidade. Eu gosto muito do Hélio Couto. Ele é brasileiro e ele faz vários áudios. Tem um que ele fala, tem de autoestima, tem de prosperidade. Então, ele só pede para não ouvir enquanto você estiver dirigindo, porque, né, você pode relaxar demais e dormir, mas nunca costuma acontecer. Então, tem alguns que são para ouvir durante o sono e tem alguns que são, tipo, mantras que você vai ouvindo durante o dia, vai repetindo. Isso vai entrando no seu subconsciente de um jeito que acabou o negócio, você já se sente melhor, gente. É impressionante. E guia, e te guia na vida, assim. Então, por isso que tem um para cada um. E hoje eu fiz um geralzão, tipo, eu todo dia eu acordo bem, descansada, pronta para fazer o melhor dia da minha vida. Eu tenho um corpo saudável, eu escolho coisas melhores para mim, eu gosto de treinar, eu amo me alimentar bem. Então, eu fiz um geralzão e agora eu tenho que fazer alguns... São momentos que você fala, né? Agora eu vou fazer um de organização. Eu sou organizada, porque eu sou organizada se eu quiser, se eu me esforçar para isso. Sim. Então, até isso eu faço. Não, meta do ano, o que vai ser? A palavra do ano. Então, eu vou botando no papel. Por quê? Porque eu preciso dessa organização para chegar onde eu quero. Para evoluir, na verdade. Até aqui, tá bom, beleza, estou satisfeita? Não, quero mais. Quero poder parar de dar plantão noturno, porque eu voltei a dar plantão noturno para a obra da minha clínica. Então, a hora que acabar a obra, que eu botar ela do jeito que eu quero, eu vou parar de dar plantão noturno. Mas até lá eu quero dar um gás e andar com o negócio. Agora eu pintei, aproveitei que eu tirei os dias, pintei a primeira parte. E assim a gente vai... Por isso que o TDAH ele tem essa dificuldade. Se eu pensar na clínica inteira, eu desisto. Tá fazendo por etapas, né? Vou. E olha... Até porque a meta muito longa faz você desanimar. Exato. Em todos os sentidos, Todos. Né? A metas menores, você quando alcança aquele objetivo, te dá ânimo para você continuar no próximo, no próximo, no próximo, até você chegar ao final. Isso é ter esse equilíbrio emocional, é ter organização da mente também. Né? E hoje com a internet, as pessoas deviam buscar mais conhecimento, porque é libertador, né? Tá Sim. tudo ali, né? Tá tudo bacana ali, e a pessoa fica perdendo tempo em escutar só coisa de violência, política, essa confusão que a gente anda vivendo, novela para sair do mundo real. Por que não buscar conhecimento? Né? Eu acho que esse é o caminho. E o mais interessante disso tudo é que a pessoa está perdida porque quer. Porque, pensa antigamente, para as nossas mães, era muito mais difícil obter conhecimento. Ela tinha que ir lá comprar um livro. Comprar a Barça, né? Era Barça, nosso Google era Barça. Pois é. E era muito mais difícil. Hoje está tudo na nossa mão. Quantos audiobooks tem aí disponível para quem não quer nem ler? Tem alguns de 12 minutos. 12 minutos, qualquer livro está resumido para você. Então, livro eu escuto muito dirigindo. Eu aproveito quando eu estou dirigindo, pelo menos uns 3 livros aí que eu escuto. E normalmente é autoconhecimento que eu busco, é desenvolvimento pessoal, né? Gestão, agora empreendedorismo. Então, tudo isso tem um que eu amo que chama Resumo Cast, no Spotify. E aí eles sempre resumem os livros e eu adoro quem resume os livros. Então, sempre tiro muitos insights dali. Por exemplo, de inteligência emocional, do Daniel Goleman, né?
E o resumo deles me faz querer ler o livro. Não é só porque eu ouvi que eu não leio o livro. Então, e no Milagre da Manhã é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai, de pouquinho em pouquinho, botando esse hábito para as minhas meninas aí, para nosso... Eu brinco agora do girassol, tá? Minha nova onda é o girassol agora. Porque eu li um livro do Arnaldo Neto, que é um dos apresentadores do podcast, do Resumo Cast. Ele tem um livro dele que chama Encontre o Seu Propósito, alguma coisa de propósito. E o livro dele fala exatamente sobre o girassol. As pétalas do girassol são os caminhos para você encontrar o seu propósito. E no final das contas, ele chega no propósito geral, que é o de ajudar pessoas. Mas é um livro, assim, surreal, sensacional, para quem está meio perdido, não sabe para que lado que vai, né? E eu não sei se foi no livro, se foi num comentário dele, que ele fala sobre o girassol. Então, o girassol, ele é uma planta que ele busca o raio do sol para se aquecer e para fazer tudo que ele tem para fazer, né? Porque a fotossíntese depende de luz. Então, o girassol, ele gira para o sol para obter luz. E quando não tem sol, o que eles fazem? Eles viram um para o outro, gente, para trocar a luz. Eu falei, pronto. Trocar energia. Trocar energia. E é isso que a gente faz. Essas parcerias, o networking, né, com pessoas que pensam igual você, que querem os mesmos objetivos que você, é isso. Essa troca de luz. E por isso que hoje eu falo que nós estamos montando o nosso jardim de girassóis, lá na MedLife. Então, todo mundo que vem é para somar. Então, eu quero ser essa luz para elas, quero que vocês sejam essa luz para elas. E por isso que eu estou aqui. Porque é um propósito de trazer pessoas que vão agregar para os meus pacientes, para os meus seguidores e tudo. E... Ai, gente, eu tô emotiva hoje. Tô para menstruar. Então, passo a bola pro... Conta um pouquinho aí como você vai ajudar a gente em botar esses girassóis mais fortes aí. Né? Eu acho muito legal essa história dos girassóis. A doutora Bruna já tinha comentado comigo. E é isso que ela falou, né? Nós temos que ajudar os outros. Então, trocar energia positivas, trocar motivação, trocar foco, principalmente dentro de casa, né? Puxando para o lado da alimentação. Se sua esposa, se seu marido, se seu filho tá fazendo dieta, tá na academia, tá tendo uma vida saudável, troque essa energia com ele, estimule a ele a continuar, a ter esses hábitos saudáveis, né? E ele também, quem estiver fazendo, quem já estiver no processo aí de emagrecimento, dieta, troque essa energia com seu parceiro, né? Motive a outra pessoa do seu lado para que ela possa conseguir os resultados, porque aí um conectado com o outro vai ser muito melhor, vai ter muita mais gradação ali, vão conseguir os resultados certinhos sem errar, né, doutora Bruna? Se manter, né? Isso. Que é o mais legal, é a mudança de estilo de vida que a gente quer aqui. A gente quer pessoas mais saudáveis, que vão ter melhor saúde lá na frente, Isso, qualidade de vida. Para quem é avó, ver seus netinhos crescerem, né? Para quem é mãe, a gente quer estar com os nossos filhos o maior tempo possível. Então, se não for por você, que seja pelos seus filhos, pelo seu neto, pelo seu marido, enfim, busque se melhorar todos os dias para que você tenha uma saúde lá na frente. Porque não é viver 100 anos, Sim. É viver bem o tempo que viver. Esse é o meu objetivo. Eu não tenho essa pretensão de viver 100 anos. Mas se eu viver até 80 e ser aquela vozinha que vai pra academia de manhã, disposta, com qualidade, se né? alimenta bem, que eu consigo brincar de pique com as crianças, gente, é isso que eu quero. Né? E viver bem, não tomar tanto remédio, né? Igual a gente vê vozinhas aí que não tem força para pentear o cabelo. Por quê? Porque passou a vida inteira sem fazer um exercício físico. Às vezes são magrinhas, nem engordaram e tudo, mas tem osteoporose, o osso quebra, não tem força, porque não se nutriram ao longo da vida, não ganharam massa magra. Então, a gente tem que começar a pensar hoje o que eu quero para mim daqui a 5, 10, 15, 30 anos. Então, eu acho que essa é a hora. A gente está, né, recomeçando, em época de recomeço, 2023 está chegando. Então, pensa, bota no papel o que você quer, qual que é seu objetivo, o que te faz bem.
sobre a dieta, vamos escrever para a gente ter mais clareza dos erros que eu estou cometendo, dos acertos. Aí traz para mim, leva para o Nutri, porque a gente vai... Quando você escreve, é muito mais fácil para a gente poder ter esse controle do que falar assim, como é que tá a sua dieta? Tá boa? Não, se tivesse boa, você não tava aqui, é a primeira coisa, né? Não, melhorou. A gente gosta de fazer um recordatório alimentar, ver como que você comia antes, o que você melhorou, né? Então, a gente poder fazer... Então, é comprometimento com você, só com você. E o resultado você vai ter. Então, a gente quer resultado de saúde, qualidade de vida, de melhorar a mente, de ter mais sucesso, de tudo. Então, por isso que, além de eu trazer profissionais da saúde aqui, eu trago empreendedoras, mulheres de sucesso, pessoas de sucesso, porque é o que todo mundo quer. E a gente quer o caminho das pedras. Agora a gente tem que começar a arrumar gente milionária. Eu já estou no caminho disso. Nós estamos no caminho. Agora eu quero quem já chegou para me mostrar o caminho das pedras. Então, vamos fazer agora um bate-bola aqui pra gente terminar. Eu gosto de pedir sempre uma indicação de livro, filme. Então, vamos pensando aí uma frase ou uma dica aí que te defina ou que seja legal para quem está assistindo. Então, um livro. O Poder do Subconsciente. Adoro, tem tudo a ver com o que a gente falou muito aqui. De Joseph Murphy. É um livro maravilhoso. E para quem tem preguiça de ler, ele também tem audiobook. São 9 horas de áudio. E é um livro que mexe, que te ensina a você chegar no seu subconsciente, para você ter essa mudança de mentalidade, para ter uma vida melhor. Legal. E você, uma dica de livro aí pra gente? Eu gosto muito do Poder da Mente. Eu não sei o nome do autor, mas depois eu vou pedir a doutora Bruna para passar para vocês. Foi um livro, assim, que deu uma virada de chave na minha cabeça e que eu consegui transformar a minha vida. Eu gosto muito dele. Depois eu vou te passar, porque tem muito tempo já que eu li. E ele é novinho, né, gente? Então, já o mindset dele já tá bem melhor do que o meu nesta época. Então, por isso que eu acho que tem que estar perto de pessoas que te inspiram, Isso. né? Então, esse networking aqui, para mim, é surreal. As pessoas que eu tô trazendo aqui, porque eu aprendo muito com todas vocês. Com certeza quem está assistindo está aprendendo muito também. É de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Porque é isso que a gente tem que melhorar 1% todos os dias. Que eu peço para os meus pacientes, eu não quero que você chegue aqui 30 quilos mais magra, porque isso não vai acontecer. Se você achar isso, você vai se frustrar. Não é isso que eu quero. Então, a gente vai melhorar 1% todos os dias. Que seja a mente, o corpo, a alimentação, atividade física, autoestima. Dá uma dica de autoestima pra gente. Olha, eu costumo falar com as minhas clientes assim, olha para o espelho e me conta se você está feliz com o que você está se vendo, o que você está vendo. Porque não tem como você amar o próximo se você não se amar. Então, nessa visão do espelho, o que é preciso fazer para eu ficar mais feliz? Faça. Uma dica de autoestima é você se autoanalisar. Porque quando você se ama, realmente a sua autoestima cresce. Você tem condição de amar o próximo, de amar as pessoas, porque você vai ter para transbordar. Ai, não, gostei, adorei. Eu esqueci de falar do nosso patrocinador, né, do podcast, que é o Magrivegan, que tem um emagrecedor natural com tudo o que eu amo, né? Vitaminas, minerais. Tem a taurina, que você sabe que eu amo taurina, porque melhora o foco, a concentração, deixa a gente mais saciado, principalmente quando é por causa da mente, porque se eu controlo um pouquinho melhor a minha mente, eu vou parar pelo menos com aquela fome emocional louca, né? Que destrói a galera aí. Então, ela tem o cromo, que melhora a resistência insulínica. Biotina, então, são as vitaminas do complexo B. A riboflavina, o AB6, tem ácido fólico, a B12, que é essencial para o sistema nervoso central. Então, eu falo que muito mais do que um emagrecedor natural, é um que ajuda com energia, com disposição. Então, eu super uso, recomendo. E o outro que é o eritritol, né?
que é um dos adoçantes que a gente mais usa na low carb, principalmente para fazer pães, bolos low carb. Então, eu gosto muito do xilitol e do eritritol, mas o xilitol, ele dá muita intolerância gastrointestinal. Então, a doidinha aqui, quando comia muito doce, mesmo zero açúcar, que era o xilitol, às vezes dava muita distensão abdominal, dava diarreia, por causa do xilitol. Já o eritritol não dá. Então, super recomendo, é o que eu uso na minha casa, que a maioria dos meus pacientes usam, que é o Magri Vegan, super parceiro nosso aqui, e ele patrocinou esse podcast, então a gente tem que agradecer a ele, até porque são produtos de qualidade que eu uso e recomendo, porque senão eu não estaria aqui, na verdade. E agora vamos dar uma dica de filme? Filme. O Segredo. O Segredo é um documentário. É um documentário sensacional, muito bacana. Que vale muito a pena. Eu dou uma dica de filme que me deu muita... Foi num dos momentos que eu tava deprê, mal, Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, né? Que ele mostra como que pode ser simples essa busca pela felicidade. Para quem não viu ainda, super dica aí. Eu acho que vale a pena pra gente entender um pouquinho. E tem um outro que eu amo, que é sobre Deus, mas agora eu não vou lembrar. E aí depois eu prometo postar lá no Instagram pra gente... Também você vai me mandar o livro, pra gente poder fazer um resumão aí. E vai estar no nosso Clube do Livro. Então, eu tô fazendo agora o Clube do Livro. Então, nós vamos fazer um livro por mês. E eu comecei com o Milagre da Manhã, por causa desta organização que eu preciso. Sempre me inspirei nele. São 6 passos principais aí. Então, um deles que é a meditação, a oração, a reza, não importa qual que é a sua religião, o que você faz, com quem que você conversa, mas busque força em quem está perto de você, né? Quem está perto de Deus, busque força em Deus, busca no pastor, no médium, enfim, independente da sua religião, busque pessoas que te ajudam a passar por esse processo. E livro também, eu gosto muito de Harvard, que é... Ai, gente, meu Deus, agora... Como ser mais feliz, também tem, é muito isso. Eu tenho um propósito, assim, Bruna, de ler uma média de 1 livro por semana. Aí, às vezes não dá para ler numa semana, que às vezes é um livro mais longo, eu acabo gastando um mês ali. Mas nesses últimos 15 dias, eu li um livro que chama Amor Próprio, de uma empreendedora, ela é psicóloga, psiquiatra, chama Marinalva Calegari. É um livro fácil de ler e muito enriquecedor. Eu acabei de ler esse livro, eu li ele em 3 dias e comecei a ler um livro que chama Mestre das Emoções, do Augusto Cury. Então, assim, eu realmente troco a TV por leitura. Sim, também. A maioria dos nossos convidados aqui também. Porque a leitura, ela faz você criar na sua mente aquela imagem do livro. E isso faz com que entre no seu subconsciente aquela nova imagem que as chaves vão sendo mudadas. Então, eu não perco tempo com TV, com coisas assim, de distração. Eu prefiro estar voltado nesse conhecimento. Então, esses 2 livros são 2 livros também. O do Augusto Cury chega a ser um romance. Ele fala da figura de um psiquiatra que é desafiado por uma faculdade a lidar com 12 pessoas dificílimas. E ele vai tratar da emoção dessas pessoas, ele é desafiado a isso. E o Amor Próprio, ela fala do caminho que você deve percorrer para poder atingir esse amor. Então vou botar no nosso Clube do Livro lá e você me ajuda. Marinalva Calegari, eu te mando. A gente vai vou começar com 1 por mês, para quem não tem hábito de ler nada. E aí, no Milagre da Manhã, ele pede 10 páginas por dia. Então, a gente vai começar desse jeito, para quem não lê ainda, para buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. E filme, série, você assiste? Muito pouco, mais documentário. Então, mas tem alguma dica aí pra gente? O último documentário que eu assisti foi O Segredo. Depois eu já entrei nessa coisa da leitura. Num ano de pandemia, eu cheguei a ler 24 livros no ano. Eu li 48 na minha gestação do Davi, que eu fiquei deitada de repouso por 4 meses.
uma gestação de alto risco. Li 48 livros. Eu li 24 num ano. Foi o meu recorde. E o propósito era ser 54, que era um por semana, mas não dava. Aí meu óculos já teve que aumentar o grau, entendeu? A vista falhou. E você realmente tem que chegar em casa, dedicar-lhe a leitura. Mas foi um ano muito enriquecedor. Então, a gente faz com aquilo que a gente tem o que você quiser, né? Uma limonada ou uma coisa bem azeda. Exato. Então, eu preferi, na pandemia, estar investindo nessa coisa da leitura. Agora, quantas séries, eu realmente não tenho hábito, sabe? Meus amigos até brincam comigo e falam, não é possível, você é a única pessoa que não tem Netflix. Seu lazer. Meu lazer é tomar um gin. Né? Era a cerveja, era a cerveja, agora a doutora gin. trocou pelo gin. Eu era cervejeira, agora eu sou ginzeira. Top, low Com carb. água tônica light. Mas é mais, quando eu vou assistir algo, é documentário. É a história de McDonald's, é a história do segredo, é a história de pessoas que são famosas e que venceram na vida. Então, eu vou atrás de exemplos, sabe? Dessas histórias. A modelagem, né? A modelagem, que é o que a gente aprende. A gente tem que ter, né, exemplos a seguir e principalmente alguém que já encontrou o caminho das pedras. Então, isso é o que a mentoria faz, né? Então, tem muita gente boa hoje na internet que faz mentorias para te mostrar como que ela conseguiu. E é isso que nós vamos fazer. Eu quero montar um grupo de mulheres aí para mentorar e trazer essas pessoas que vão acrescentar para a vida delas. E o podcast nada mais é do que isso, já trazendo pessoas que podem acrescentar para a galera que segue aí, que presta atenção no que a gente fala e quer aprender com a gente, né? Então, só tenho a agradecer a vocês por estarem Obrigada aqui comigo. Obrigada pela Obrigado oportunidade. Foi falar uma hora pouquinho, que passou que a gente nem vê, né? Assim. É muito bom a gente poder passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire, né? É uma forma que a gente tem de continuar ajudando pessoas, que é possível. A gente não começa, não nasce sabendo de nada, a gente vai adquirindo isso com o tempo. Mas a pessoa tem que querer. Eu acho que é o primordial, é você ter isso como um objetivo e que eu acho que Deus dá autoridade para a gente falar daquilo que você já sofreu. Né? Então, você sai daquela zona do sofrimento, entra numa zona de ensino e ele te dá essa autoridade para você começar a ensinar para as pessoas. Eu vivo muito nessa base, nesse esteio, né? Eu falo que eu também sou uma estudiosa de Bíblia, né? Que Deus, dentro de toda a Bíblia, a única coisa que Ele nos pede é o nosso coração. Então, Ele fala, filho meu, dai-me o teu coração. Se Ele escolheu habitar dentro de nós, quando você quer estar perto dele, o caminho que a gente tem que percorrer é de fora para dentro. Porque quanto mais você se conhece, mais perto de Deus você vai estar. Porque ele vai te transformando, ele vai te ensinando a mudar e trazendo você para o propósito que é ser imagem e semelhança dele. Né? Então, esse caminho é um caminho que, quando a gente entra, não tem volta. Porque cada vez mais você vai encontrá-lo e você vai ser transformado. E quanto melhor você estiver, mais você vai poder ajudar as pessoas. Ai, que lindo. Amei. E porque eu tenho uma dificuldade de estudar a Bíblia. Então, acho que por causa do TDAH, por causa das palavras muito difíceis e tudo. Então, eu preciso de pessoas que já traduziram ela. Então, nós temos uma missão aqui que eu vou desenvolver em breve com você para a gente poder fazer um estudo bíblico também. Eu já tive um grupo de mulheres em que a gente ministrava através da palavra de Deus. Isso é independente de religião. Sim. Porque a Bíblia, eu falo que é um livro de sabedoria milenar, que é o livro mais lido de todo o mundo, é um best-seller. Então, que os princípios de todos os livros que você está lendo, inteligência emocional, o mestre dos mestres, todos os livros estão coaches, tudo está baseado lá, tudo tem lá. Eu acho que é um manual de instrução para a gente quando a gente nasce. Vai estudar isso aqui, que isso aqui é você. Então, sabendo estudar, trazendo a existência para os dias de hoje, a Bíblia é um livro atual. Ela não é um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Se você trouxer de uma forma que o próprio Espírito Santo, para quem crê, revela para você, é um livro muito atual. Então, a gente tem muitos ensinamentos ali, inclusive para emagrecimento, para autoestima, para tudo.
Então vamos estudar. Vamos estudar. Já vi que já tem uma professora para me ajudar agora, porque eu realmente, é um ponto fraco meu. Eu tive muita dificuldade, eu era católica, fui católica a vida inteira e tudo, mas eu acho que quando você encontra alguém, um padre, né, que você se identifica mais, facilita. E foi perto do meu casamento que eu conheci um padre que eu me identifiquei mais, que eu comecei a conseguir estudar a Bíblia junto com ele. Nós vamos fazer, então, uma reunião para poder ensinar para vocês. Vamos juntar uma galera aí para a gente poder fazer o nosso propósito aí de aprender a ler a Bíblia, que eu acho que eu tenho essa dificuldade até hoje. E aí, várias outras religiões têm livros que explicam ela, né? Então, acho que vai ser um caminho legal para mim, que é um ponto fraco meu de ler e tudo. Eu gosto muito, sempre gostei muito dos provérbios, que era mais fácil, eu acho, e os salmos. Então, sempre me guiei muito por eles. E as outras áreas, realmente, pulei. Então, acho que eu vou aprender muito. Essa parte espiritual é muito importante, né? Faz parte também do processo. Precisa, do Criador. A gente precisa evoluir. Isso. Então, para finalizar, queria agradecer você, doutora Bruna, eu que agradeço pelo convite, tá? E para finalizar também queria deixar uma frase, né? Que é: se você não fizer, ninguém fará por você. Então, apenas comece. Não espere para depois, para amanhã. Comece hoje. E se precisar, né, doutora Bruna, de emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida, estética, saúde, tudo, só vem com a gente para a MedLife. Nós estamos montando um time muito legal agora. E já tem até a nossa cabeleireira parceira. Então, a gente vai fazer um link aí para poder ajudar, né, pessoas, mulheres, homens também, com hipertrofia, ganho de massa magra. Tem muitos atletas, né, que a gente também atende lá. Então, são os dois grandes focos aí, é o emagrecimento e a hipertrofia. E em breve vai surgindo mais a parte do TDAH. Então, eu quero psicólogas junto com a gente. Eu vou treinar pessoas também para isso, para o autismo, para o TDAH, que é o que eu te falei, é a minha realidade. Então, quanto melhor eu aprender, quanto mais eu aprender, melhor eu vou ser para o meu filho, para mim e para quem estiver junto, né? Verdade. Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, por perderem seu tempo, que o tempo é dinheiro ou ganhando, enfim, né? De atenção hoje, ela é muito disputada na internet, então ter pessoas ouvindo o que a gente tem para falar, nossa, é só agradecer mesmo. E por vocês estarem aqui comigo, acrescentando tanto para mim quanto para quem está aí. Mandem dicas para a gente dos temas que vocês querem, sugestões de pessoas para a gente conversar. Então, eu estou aberta. Dúvidas, manda lá no Instagram. Fala seu Instagram para a gente. O Instagram é @DiegoPinheiroNutri. Ele vai estar lá com a gente na MedLife. Então, o telefone da MedLife também, quando vocês quiserem, é só acessar o Instagram. Tem o Instagram da MedLife e o meu pessoal, o profissional. Então, mandem mensagem. O meu é @DRA, Bruna Marisa, com Z. E o da MedLife é Instituto MedLife by Bruna. Porque é um instituto mesmo, é ter ali todo mundo em prol da saúde, da qualidade de vida. Então, a gente vai ter agora coach de inteligência emocional lá com a gente, nutricionista, psicólogo. Eu vou me cercar de pessoas que possam ajudar as pessoas a atingir a sua melhor versão. Então, nosso objetivo agora para 2023 seja a sua melhor versão. E é isso que eu quero para todo mundo, que de mente, de corpo, né? De tudo. Então, vamos melhorar um pouquinho, 1% todo dia, e vamos atingir 365% melhor no final desse ano. Esse é o nosso objetivo. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Fiquem de olho, porque toda semana tem um episódio novo. Nós estamos buscando pessoas aí para poder continuar agregando na vida de vocês. Porque às vezes a gente escuta um livro desse e fala, nossa, que vontade que deu de ler, né? E aí no Instagram a gente complementa. Então, a missão aqui é vocês botarem lá no Instagram de vocês os livros que vocês indicaram, os filmes, para facilitar para a galera. E aí a gente vai, todos nós, em busca de autoconhecimento e de se melhorar para poder melhorar a vida das pessoas. Obrigada, gente. Obrigada e até o próximo episódio.